Quem é Kumari? O que é isso? Vocês viram que Nepal escolheu a nova Kumari agora, 3 dias atrás, super recente? Pois é, eu não sabia o que era, e quando eu estava lá no Nepal esse ano, que eu conhecia a anterior a essa que agora foi selecionada, né, eu fiquei chocada. O que era isso? Kumari é uma deusa viva do Nepal. É uma criança que eles acreditam ser, tanto os hinduístas quanto os budistas, acreditam ser a encarnação da deusa Taleju, que é uma deusa guerreira, protetora ali da comunidade do Nepal, muito ligada à parte feminina, à força feminina. E teve um belo dia que eu estava lá caminhando pela praça de Katmandu, sem fazer muita coisa, conhecendo aqui, né, muito intenso, para começar. É todo mundo muito intenso. Fazer um parênteses, eu ouvi um pombo ser atropelado e assim, a galera parou realmente no meio da rua para salvar o pombo e fazer uma oração, deixar de canto e tudo mais, assim, nesse nível que a gente não tem aqui no Brasil. O guia falou assim: "Olha, daqui 10 minutos Kumari estará aparecendo". Eu falei: "Quem é Kumari? De onde vem? O que come? Não sei". E fui lá, né, para ver o que que era. Então ali na praça de Darbar Square, tem vários templos ali, e um dos templos é onde a Kumari, que é uma criança, fica. E ela fez uma aparição para as pessoas que estavam ali. Então você entra, você não pode filmar, não pode tirar foto, nada. Tanto que eles avisam antes disso, mas sempre tem uma pessoa engraçadinha aqui e ali querendo tirar vantagem, né? Achando que não tem segurança. E aí uma turista foi lá tentar tirar uma foto e se deu mal. E além de se dar mal, a gente também não conseguiu ver muito mais a Kumari. Então foi coisa assim, 3 segundos, muito rápido. E foi uma gritaria, e o rapaz estava lá em cima do lado dela, né, olhando assim pra ver quem que, né, porque eles ficam de olho o tempo todo. Daqui a pouco ele apontou assim, "Ah, a câmera ali!" Aí, nossa, e aí foram em cima da moça, e aí pegam o celular dela, não acontece muita coisa. Pega o celular dela, apaga lá o registro que ela tentou fazer, e é isso, a vida segue. Quero falar sobre Kumari, né, pra gente refletir um pouco sobre isso, e é até interessante conhecer um pouco da cultura. Então, como eu comentei, é uma criança que eles acreditam ser uma encarnação da deusa Talejum. E como que eles selecionam essa criança? Então, essa criança, ela fica, essa deusa, né, que eles consideram, ficam por um período de 8 anos. Então essa que eu conheci, estava na posição, né, de deusa desde 2017. E, eles têm uma série de critérios para selecionar quem é a nova criança, né, essa encarnação, e até quando essa criança fica. Então, na hora que existe a puberdade, ou existe, né, um sangramento, seja ela por menstruação, ou seja por um grave ferimento, enfim, se a criança ela perde muito sangue, que está nessa posição de deusa, ela automaticamente sai, desse poder, porque eles entendem que perde a pureza dentro daquela criança. E aí essa criança, ela é uma representação, então uma conexão entre nós humanos e a divindade. Como que é feita essa seleção? Então, essa criança normalmente é de uma linhagem já de Sakya. Vou tentar falar o nome aqui, hein? Vajracharya, acho que é isso. Que é uma comunidade budista, né, que tem uma linhagem. Então, essa criança ela já vem, ela precisaria já ser dessa linhagem para fazer essa seleção a cada 8 anos, ou quando, de novo, a criança perde muito sangue, ou entra na puberdade, enfim. Então, a idade costuma ser entre 2 e 4 anos, e as características físicas dessa criança é essencial para essa escolha. Então, tudo tem que ser perfeito, a pele sem mancha, os cabelos macios, então é tudo assim muito perfeito. Inclusive, eles seguem os textos antigos que falam das 32 perfeições, 32 sinais da perfeição. Então, eles seguem isso para fazer a seleção da Kumari. E um outro ponto super interessante, e esse é bem assim, é realmente testar a coragem dessa criança. Então eles colocam, essas crianças, quando tem esse momento da cerimônia, que é o Indra, Jatra, eles colocam essas crianças num lugar escuro, que tem uns rituais, assim, assustadores, que, assim, tem cabeça de búfalo, tem,
pessoas mascaradas, eles fazem de tudo o quê? Pra assustar a criança. E aquela criança que não se assusta, que não demonstra medo, que não chora, essa pessoa é a verdadeira Kumari. Esse é o teste final. Além de também ter uma questão de horóscopo, de harmonizar com os aspectos tradicionais que eles têm. Então tem essa outra parte também da compatibilidade astrológica. Mas esse ritual em si, assim, bizarro. E, e aí essa criança ela fica nesse isolamento, ela é vista como uma deusa, literalmente, e as pessoas vão lá pra servir ela não toca os pés no chão fora do ambiente de onde ela mora, né? Então ela é realmente uma pessoa sagrada. A família também se beneficia em relação a isso. Inclusive, essa que foi selecionada agora, parece que durante a gravidez da, né, dessa Kumari, eu não sei falar o nome dela, a mãe já havia sentido, assim, alguns sinais. E tem muitas dessas histórias, né, sobre a questão da encarnação, por exemplo, um parênteses também, que a pessoa vai lá, a criança, quando ela nasce, ela é chamada pelo nome que os pais colocaram nela, e aí a criança vira e fala: eu não sou, sei lá, João. E aí eles entendem que o João não é o João é de outras vidas e é uma encarnação, enfim. E aí tem toda uma, uma discussão ali, um estudo por trás de quem é aquela pessoa que está aqui nessa terra. A partir do momento que a Kumari ela é escolhida, ela fica nesse palácio, que é no centro ali de Katmandu, e ela é tratada realmente como uma deusa, né? E ela fica nessa questão do isolamento, ela não brinca como uma criança normalmente brincaria, né? Não tem uma interação com outras crianças, o estudo dela é privado, então ela não tem um contato fora. Além de sempre ser muito bem vestida, né? Com vermelho, joias, enfim, uma maquiagem especial, ela tem um terceiro olho na testa. E tudo isso faz com que, então, essa criança seja uma criança super sagrada. E aí, fica um grande ponto de interrogação, né, porque quando ela atinge a puberdade, né, como eu comentei, e aí uma nova Kumari vem na posição da anterior, essa criança ela normalmente tá ali, de repente, na idade de 15 anos, eu já vi algumas 15 anos, 14, enfim, sai para a sociedade e, assim, tem uma grande dificuldade de se interagir socialmente. E é um caso muito, muito sério, porque a gente está falando de uma criança que passou boa parte da vida em isolamento. Então, existe uma grande discussão em relação aos defensores, que fala que é uma honra para a família, que a menina, né, tem toda uma questão religiosa por trás, ela recebe cuidados especiais, ela não é maltratada. Eles falam que tem uma educação particular, tem a questão da ajuda da família, que para eles é um patrimônio cultural. E, por outro lado, existe a questão, né, dos críticos que falam sobre a infância sacrificada e que essa pessoa, essa criança, ela tem um isolamento social desde criança, então ela não tem um convívio social normal, né, não tem uma liberdade de brincar na rua, etc. Então existe essa grande discussão a respeito disso, tem pessoas que são defensoras, tem pessoas que são contra, eu fico numa grande interrogação em relação a isso, porque eu acho que, claro, tudo bem que é uma questão religiosa e tudo mais, mas, gente, é uma criança, ela não tem uma opção de escolha, né, e a família também acaba seguindo essa linhagem e eles, de fato, acreditam que é uma honra, né. Eu vi alguns documentários a respeito das ex-Naris e o quanto que, assim, essa parte da vida impactou para elas, de fato, e é uma coisa bem séria. A questão do isolamento social, da educação que é limitada, tem uma questão de uma identidade, né, que ela acaba, de repente, não tendo ali na hora que ela sai para o mundo, e uma questão de adaptação também, né, que é super importante, fora a saúde emocional. Então é isso, gente, agora tem, essa nova Kumari, vou tentar falar o nome dela aqui, Aryatara Sakaya, ela tem apenas 2 anos e 8 meses. E além de tudo isso, quando a Kumari vai para o mundo, existe uma crença de que casar com uma ex-Kumari traga má sorte. Então existe isso também, olha só, que loucura. Agora eu quero saber qual que é a sua opinião em relação a isso, por favor, me fale aí, o que que você acha disso tudo? Gente, vou te falar, é cada coisa que acontece nesse mundão que a gente nem sabe.